Estamos gravando. E eu vou... Perdão, tem que... Então, desculpa. Hoje, gente, nós vamos começar o tópico 6, cujo título é Moeda e Inflação. E eu vou tentar abrir o PDF que eu tenho das notas de aula aqui no quadro, conforme eu venho fazendo sempre. Tópico 6. Moeda e inflação. Ok. Então, motivação que está por trás dessa discussão. Gráficos 1, 2 e 3, que estão nas últimas páginas deste documento. Vamos lá. Eu rotate left. Então, vamos lá. O que é o gráfico 1? A gente tem aqui os dados para o IPCA, que é um índice de preço ao consumidor, calculado pelo IBGE, e a base monetária, aquilo que nós chamamos de M0 no tópico anterior, dados mensais de janeiro de 1980 até dezembro de 2018. O IPCA é a linha cheia, a base monetária é a linha pontilhada. E só para não haver dúvida, isto aqui, senhores, essa quebra que houve aqui, essa mudança de comportamento das duas séries, foi o plano real. Tá? Aí a escala vertical, os dados têm logaritmo natural. Eu usei índices, sendo que no primeiro... índice que nem índice de preço. Então, só que ao invés de fazer o inicial igual a 100, eu fiz igual a 1. Tá? Professor. Então, o logaritmo de 1 é 0. Então, as duas séries saem de 0 aqui. Aí alguém ia fazer uma pergunta. Não, eu ia falar só que está um pouquinho pequeno. Obrigado. Melhorou aqui um pouco? Melhorou sim, professor. Ah. Então, o que eu ia falar, aqui é o plano real. E aqui está escrito logaritmo natural, a escala horizontal, vertical, tá? Ambas saem de 0, porque, na verdade, as duas séries estão saindo de 1. Na verdade, para não haver dúvida, é algo bem simples. Eu pego, por exemplo, a base monetária M0 numa data T genérica, todas elas estão divididas pelo M0 na primeira observação. Então, e evidentemente, o M01 sobre M01 é igual a 1. A mesma coisa para o índice de preço. Eu fiz também, tinha um índice de preço que não começava em 1, eu dividi todos os índices de preço pelo índice de preço do primeiro mês. Então, criei um novo, como se fosse um novo índice para as duas séries, para a base monetária e para o índice de preço, ambos saindo de 1. E o logaritmo de 1 é 0, então as duas séries saem de 0. A vantagem de você fazer as duas séries saírem de 0 é que fica bem fácil, fica mais fácil de ver como é que elas andam juntas, tá? E o logaritmo natural é porque, como eu disse, se essa distância aqui corresponde de 24 para 29 corresponde a x pontos percentuais, essa distância aqui de 4 para 9 também corresponde a x pontos percentuais. Então, o que a gente vê é que, até aqui, as duas séries andavam bem juntas, crescendo. Tá? Aqui eu imagino, não tenho certeza, tem que fazer a conta, porque a série começa em 1980, e são 6 vezes 12, 72. Aqui é mais ou menos o plano cruzado, mais ou menos, tá? Tá certo? Isso aqui é o plano cruzado, quando a inflação chegou a cair, parecia que tinha acabado ali por uns meses, aí houve a retomada no final do ano. Após o plano real, aqui você vê as duas séries continuaram andando juntas, mas em algum momento, a partir dessa região aqui, você pode ver que a base monetária começa a se afastar um pouco dos preços. As duas séries têm uma tendência de crescimento, mas parece que a base monetária começou a crescer um pouco mais rápido do que o índice de preços. Então, o que a gente vai discutir aqui neste capítulo é por que essas séries andam juntas, por que em algum momento uma delas pode andar um pouco mais rápido, crescer um pouco mais rápido do que a outra, e assim vai. E aqui, na verdade, onde eu falei motivação, deveria falar só gráfico 1, porque o gráfico 2 e 3, basicamente, eu me dedico a analisar por que aqui houve uma separação entre as duas séries. Então, no momento, a gente não vai discutir os gráficos 2 e 3, não. Vamos deixar para discutir os gráficos 2 e 3.
somente no final do tópico. Então, vamos lá. A motivação para esse capítulo você pode interpretar como sendo esse gráfico 1, são dados para o Brasil, isso não tem no livro-texto, que mostra o comportamento de um índice de preços e da base monetária desde janeiro de 1980 até o final de 2018, dezembro. Perguntas até aqui? Então, view, rotate right. Tá, voltar para cá. Então, o segundo ponto que eu menciono aqui, nessa segundo bullet item, eu digo que a inflação hoje parece ser um fenômeno natural, no sentido que é algo da vida, é como chuva e sol. Um dia vai chover, outro dia o tempo vai estar mais firme, isso acontece, então os preços também vão subir. Porém, já ocorreram em diversos momentos na história episódios de deflação. Tá? Por exemplo, Estados Unidos, 1880 a 1896, queda de 23% nos preços, tá? Naquele período de aproximadamente 17 anos. O Brasil também já teve episódio de deflação. Tá? Perguntas até aqui. Aí um ponto que o autor chama a atenção é que, dado um país qualquer, ou seja, escolhe um país, Brasil ou Estados Unidos, você vai ver que, se você olhar o que com um país, por exemplo, nos últimos 100 anos, você vai ver que nesse país a sua taxa de inflação varia consideravelmente ao longo do tempo. Ou seja, você não baixar um país onde a inflação sempre é igual a 1% ao ano, no espaço de 2 séculos. Qualquer país que você pegar, provavelmente vai ter um período de inflação mais alta, inflação mais baixa, alguns com inflação muito alta, como foi o caso do Brasil. Tá? Outro ponto que o autor chama a atenção. Dado um intervalo de tempo, por exemplo, escolhe um ano qualquer, 2020. A taxa de inflação vai variar bastante de país para país. Quer dizer o seguinte, dado o ano 2020, olha o que foi a taxa de inflação em cada país no mundo. Em alguns países a inflação vai ser relativamente baixa, 2%, 3%, 1%. Em alguns países, como o Brasil, vai ser na faixa de 10%. O Brasil, 10% agora em 2021, né? 2020 não foi isso. Em alguns países vai ser extremamente alta, como na Venezuela, que passa de 1.000% ao ano, se não falha a memória. Com certeza, mais de 100% ao ano. Turquia agora também está com inflação alta. A inflação tem impactos econômicos e também tem repercussões na área da política. Algumas pessoas atribuem a derrota do Jimmy Carter também à inflação que na época que o Jimmy Carter foi o primeiro presidente, depois da Segunda Guerra Mundial, que concorreu à eleição e não foi bem sucedido. Não foi só, na verdade, desde a Grande Depressão, que o Herbert Hoover, que era o presidente na época da Grande Depressão, não foi reeleito. Aí veio o Roosevelt, nos Estados Unidos, que foi eleito uma vez e reeleito 3, morreu no começo do 4º mandato. E até o Jimmy Carter, todos os presidentes que disputaram reeleição foram reeleitos. Parece que quem não disputou e poderia ter disputado, aí não sei exatamente, foi o Lyndon Johnson. O Lyndon Johnson era vice-presidente do John Kennedy. O John Kennedy foi assassinado, ele completou o mandato do Kennedy. Aí ele foi, acho que, eleito para mais um mandato e parece que, pela regra, ele poderia disputar mais um mandato. E aí não disputa, mas eu posso estar confuso nisso. Mas o ponto é que uma coisa é inequívoca. Desde a Grande Depressão, o presidente americano que concorreu à reeleição foi bem sucedido até o Jimmy Carter, que foi o primeiro que não teve sucesso. Não foi somente a inflação, mas muitos atribuem a derrota do Jimmy Carter também à inflação que, para o padrão dos Estados Unidos, estava muito alta no final do primeiro mandato do Jimmy Carter. As pessoas associam a ascensão do nazismo na Alemanha a uma hiperinflação violentíssima que ocorreu no país na década de 20, durante a existência da chamada República de Weimar, que foi o regime político que existia antes da ditadura nazista. Inclusive, o Hitler chegou ao poder, virou chanceler, né, primeiro-ministro, no arcabouço estrutural da chamada República de Weimar. Mas, então, na década de 20, teve uma hiperinflação, como eu estava falando, muito forte na Alemanha, que gerou um caos econômico na Alemanha, e muitos atribuem a ascensão do nazismo
na época, ao caos econômico associado à hiperinflação. E mais próximos da gente tem a eleição, e deveria ter colocado, eleição e reeleição do Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil. O que aconteceu aqui no Brasil? Vocês não eram nascidos, então eu lembro bem. Vamos lá. Primeira eleição pós-regime militar foi em 1989. Foram para o segundo turno Fernando Collor e Lula. O Fernando Collor derrotou o Lula. O governo não foi exatamente, do Collor não foi, como vocês bem sabem, não foi exatamente um sucesso, né? Então, e na época o mandato presidencial era de 5 anos. Aí com o Fernando Henrique, que passou para 4, era 5 anos sem reeleição. O Fernando Henrique passou para 4 anos com reeleição. Aí então tive uma eleição em 89, mais 5 em 94. Então não haveria uma nova eleição em 94. Na época, o presidente, estávamos ali no mês de 1994, o presidente era o Itamar, que originalmente era vice do Fernando Collor, Itamar Franco. Aí todas as pesquisas eleitorais que estavam sendo feitas ali no primeiro semestre davam um Lula disparado na frente, possivelmente ganhando no primeiro turno. Mas veio o plano real, que funcionou, as pessoas ficaram bem felizes com o plano real, e isso mudou a conjuntura política. Fernando Henrique, que era ministro da Fazenda, no primeiro semestre foi ministro da Fazenda do presidente Itamar, então era quem estava comandando o plano real, podemos dizer assim, deixou o Ministério da Fazenda, concorreu à presidência e acabou sendo eleito no primeiro turno. E mais ainda, quando concorreu à reeleição em 98, foi reeleito também em primeiro turno. Então teve... muitas pessoas, eu acho que não está errado, atribuem ao sucesso eleitoral do Fernando Henrique ao sucesso do Plano Real em debelar a inflação. Perguntas até aqui. Então, inflação é algo importante, nós queremos aproveitar esta disciplina para te falar um pouco dela. Então, o que nós vamos falar aqui? Vamos discutir os determinantes da taxa de inflação no longo prazo. E aí, o que seria esse longo prazo? O longo prazo, vamos pensar assim, a gente chegaria a um equilíbrio de longo prazo, esse equilíbrio aconteceria em uma situação hipotética, onde a economia não fosse mais submetida a choques de nenhuma espécie. O que você quer dizer, Alexandre? Por exemplo, o que acontece no mundo real? Acontece uma safra ruim, isso impacta a produção agrícola, aí isso tem impacto sobre os preços. Acontece a economia... Vamos pensar inclusive aqui no Brasil. Acontece, por exemplo, a economia chinesa começa a crescer muito rapidamente, isso é americana também, então a economia chinesa e americana estão crescendo, isso gera a economia mundial, então começa a crescer, isso puxa para cima todas as economias de países como o Brasil, e também puxa para cima o preço das commodities. O Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas, então isso é positivo para o Brasil. Um exemplo de choque, agora um outro choque, pandemia. A pandemia, como vocês bem sabem, teve impacto econômico. Então, um equilíbrio de longo prazo, a gente já tem a situação que nós atingiríamos se essa acabasse, não tivesse mais nenhum evento aleatório desse acontecendo. Não teria choque climático, não teria pandemia, não teria uma economia crescendo muito, ou uma economia importante como a norte-americana, a chinesa crescendo rapidamente ou entrando em recessão. Não haveria uma guerra no Golfo Pérsico, no Oriente Médio, que jogaria o preço do petróleo para cima e assim vai. Tá? Mas essa situação não existe. Por que isso seria importante? Provavelmente a gente já discutiu isso aqui, mas a ideia é relativamente simples. Vou ver se consigo ilustrar aqui graficamente. Você pode pensar o seguinte, a trajetória num equilíbrio de longo prazo, do nível de preços, colocando aqui em logaritmo natural, poderia pensar que seria uma linha, colocar de forma simplificada, como se fosse essa linha reta aqui. Essa seria a trajetória no equilíbrio de longo prazo. A trajetória efetiva, ou seja, aquela que realmente acontece, seria algo desse tipo aqui. Tá certo? Então, você pode pensar o seguinte, a linha vermelha te dá a tendência do nível, para onde o nível de preços está caminhando. Dá uma medida de tendência. Normalmente, o nível de preços não é igual, não assume o valor especificado na linha vermelha, certo? Porque quando as duas curvas se cruzam, né? Mas se você conseguir
falar alguma coisa que seria o valor do nível de preço, esse equilíbrio de longo prazo, você pode descobrir qual é a tendência. Tá certo? Então, se você falar, olha, no longo prazo, o nível de preço no Brasil tende a crescer 5%. Então, você está dizendo alguma coisa do tipo, a inflação tende a ficar em 2, 3, 4, 5, que é o valor que você falou, 6 até, então vai ficar entre 2 e, com chance grande de ficar entre 2 e 8%, alguma coisa desse tipo. Ok? Perguntas até aqui? Bom, e a resposta... Então, isso a gente quer entender o determinante do valor de longo prazo do nível de preços, e a resposta deste capítulo é a chamada equação quantitativa, que é esta igualdade que aparece aqui. Que igualdade é essa, Alexandre? Vamos discutir rapidamente. MV igual a PY. Depois eu coloco o V. Só para não haver dúvidas. Isto aqui é o PIB nominal. E ele foi, como a gente já discutiu em outros momentos, não está falando de PIB, a gente quebrou esse PIB nominal em 2 pedacinhos. O Y aqui é o PIB real. O Y maiúsculo aqui é o PIB real. Ou seja, um PIB a preços constantes. E o P é um índice de preços. Deflator do PIB, por exemplo. Então, o índice de preços vezes o PIB real te dá o PIB nominal. E a gente relaciona esse PIB nominal com o estoque. Aí essa moeda aqui, estoque de moeda, qual é? O M0, base monetária, ou o M1? Tanto faz. Podemos assumir, por simplicidade, que é a base monetária. Por que você está dizendo que tanto faz? Vocês podem ver que esse gráfico que eu coloquei lá, que eu tinha falado, o gráfico 1, com os dados do Brasil, o que eu usei lá como indicador de estoque de moeda foi a base monetária. E a aderência ao nível de preços é boa. Se pegasse o M1, possivelmente seria até melhor. Então, você pode assumir que esse M aqui é a base monetária. E um ponto importante, gente, vamos pensar, se a gente diz que o nosso PIB é, digamos, de 5 trilhões, sei lá, o PIB brasileiro é de 5 trilhões. Ah, então o estoque de moeda tem que ter 5, estoque de moeda tem que ser de 5 trilhões. Isso seria verdade se, por exemplo, a moeda só fosse usada uma vez para transações finais, mas não é o fato. Porque imagina o que acontece. Eu pego uma nota, por exemplo, como eu saio daqui da minha residência, agora pego um táxi, aí a corrida dá R$10, eu pago em espécie, com uma nota de R$10 para o taxista. Aí esse taxista recebe aquela nota de R$10, aí daqui a pouco ele vai para num local para fazer um lanche, para facilitar, para esquecer, para ignorar troco, o lanche que ele é R$10, ele paga o lanche com a mesma nota que eu dei para ele. Então, você veja, uma mesma nota foi usada para 2 transações. O ponto é que a moeda gira e é usada, estão falando assim, no intervalo de um ano, se a gente estiver mencionando o PIB anualmente, no intervalo de um ano, uma mesma cédula vai ser usada repetidas vezes, possivelmente. Algumas cédulas não vão ser utilizadas, vão ficar trancadas numa gaveta, por exemplo, mas outras vão ser usadas repetidas vezes. Então, você tem que ter uma medida. Isso vale não só para cédula e moeda, você pode pensar também, vale inclusive para o dinheiro, a moeda na sua forma escritural. Por exemplo, você poderia imaginar o seguinte, ao invés de pagar o táxi com R$10, eu paguei com Pix, aí o cara recebeu um crédito na conta dele de R$10, aí chegou numa lanchonete, fez um lanche de R$10, pagou com Pix também. A lógica é a mesma. Aqueles R$10 foram utilizados 2 vezes no mesmo dia. Então, o fato é, a moeda ela circula, ela gira. Então, o que a gente tem aqui é uma variável V, que é a velocidade de circulação da moeda, a gente chama de velocidade de renda. Por quê? Do lado direito, nós temos o PIB nominal, ou a renda nominal. Então, isso aqui o V é um parâmetro, eu falei constante, desculpe, é uma variável que você coloque de forma que M vezes V seja justamente igual a PY. O que na prática acontece é que quando alguém vai fazer algum trabalho que precisa do V, o V vai ser mensurado de acordo com isso aqui. O que você está querendo dizer, Alexandre? Veja bem, o PIB nominal, o IBGE calcula. Base monetária, o M1, Banco Central calcula e divulga. Aí o V não, o IBGE não divulga o V. O Banco Central pode até divulgar, mas não necessariamente divulga uma medida de velocidade de circulação da moeda.
Então, o que a pessoa que tem interesse em apurar a velocidade de circulação da moeda tem que fazer? Ela pega o PIB, divide pelo estoque de moeda e aí ela tem uma medida para o V. Ok? Perguntas até aqui, gente? Não? Então, vamos em frente. Então, voltando ao que a gente ia falar na aula, a resposta para o comportamento de longo prazo, relação de longo prazo entre o M e o P vai ser dado por essa equação. O que vai acontecer, vamos ver, a gente vai assumir que o V é constante no longo prazo e que o Y é constante ou cresce a uma taxa constante, tá certo? E aí a gente vai mostrar que, dado que essas hipóteses sobre o V e o Y, você pode dizer algo bem firme sobre o M e o P. Por exemplo, um exemplo, se o Y for constante e o V constante, o M e o P crescem a mesma taxa. Mas você pode dizer, Alexandre, isso também seria uma coisa importante. Essa aqui, a equação quantitativa, ela é verdade até no curto e no longo prazo. Por que você não usa isso no longo prazo? Ponto é, a hipótese de que o V é constante e que o Y é constante são hipóteses razoáveis para o longo prazo. No curto prazo, o V pode oscilar bastante, tá? Assim como o PIB pode oscilar mais. Então, tem algumas hipóteses, tem mais algo além disso que eu estou falando, mas a ideia é assim, a gente, na prática, a gente pega a equação quantitativa, que é uma equação que é válida no curto, no longo prazo, adiciona algumas hipóteses sobre combina essa equação com algumas hipóteses sobre o V e o Y, e são hipóteses razoáveis para o longo prazo, e aí a gente consegue falar algo sobre a relação entre o M e o P, mas só para o longo prazo. Perguntas? Professor, você consegue repetir para mim o que é o M e o V, por favor? O M é estoque de moeda, pode ser, por exemplo, base monetária, que nem a gente discutiu no tópico anterior. Ok? E o V? É a velocidade de circulação da moeda, uma medida de giro da moeda. Eu tinha falado, a mesma cédula é usada mais de uma vez, possivelmente, ao longo do ano. Algumas cédulas vão ser usadas 10 vezes, outras vão ser usadas uma vez, então é uma medida de giro médio da moeda, pode interpretar assim. Ok? Seria a velocidade de giro dessa mesma moeda do estoque, representado por M, né? Giro médio para todas as células, moedas e escritural que existem na economia, né? Ok, obrigado. Ok? Tá? Então, você pensar que uma célula de R$10 circula, é rápido, né? Eu paguei uma célula, paguei o correndo táxi com R$10, e o taxista, o motor do táxi faz um lanche, paga com a mesma célula de R$10. Mas a ideia vale também, por exemplo, dinheiro que não tem insistência física. Por exemplo, eu faço um pagamento de R$10 com Pix e o camarada paga um lanche com Pix também. Ou com cartão de débito, sacando da conta da onde ele recebeu o Pix, tá? Ok? O Y era o PIB real? Aqui o Y maiúsculo é PIB real, tá? Em outros momentos a gente usou o Y maiúsculo para PIB nominal. Agora aqui o Y é o PIB real. E P vezes Y é o PIB nominal. Show, obrigada. Nada. Então, lado direito da equação quantitativa, PIB nominal, que quebra em dois pedaços. PIB real, Y, e um indicador de preço, que é o P. Lado esquerdo da equação quantitativa, uma medida de estoque de moeda, pode ser a base monetária, e uma medida de giro, que é o V. Tá? Perguntas? Bom, aí nesse último bullet item aqui desta página, onde a identificação e mensuração dos custos da inflação é uma questão em aberto. Aqui você está falando, Alexandre, isso é muito fácil. Não é tão fácil, não. Acredita em mim. Vamos lá. O que eu estou querendo dizer? Vamos olhar aqui. Repercussões na área política. Parece, quando a gente olha isso aqui, por exemplo, olha, até onde eu sei, normalmente, para você não todo mundo, não, boa parte, de forma geral, as pessoas não gostam de inflação. Né? Eu vivia com inflação alta antes do Plano Real e eu espero que a gente não volte para aquela situação. Tá? Então, gente, olha, teve a eleição, isso foi ruim. Não, teve inflação, isso foi ruim para o então presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter. O caos que a hiperinflação gerou contribuiu para o colapso da tal República de Weimar, a ascensão do nazismo. Fernando Henrique puxou a inflação para baixo com o Plano Real
e isso permitiu que ele fosse eleito e reeleito presidente no primeiro turno, em ambas ocasiões. Então, parece que inflação alta é ruim para os governantes, inflação baixa é bom para os governantes, né? Então, parece que as pessoas não gostam de inflação. Então, a inflação deve ter custos, né? A gente gostaria, então, de ter algo mais preciso do que a vaga percepção de que as pessoas não gostam de inflação. Então, os economistas tentam identificar por que a inflação é tão ruim. Não é só porque algo além de dizer, que eu tinha dinheiro na carteira e ele perdeu valor. Porque isso é uma das coisas que, se a gente for pensar um pouco, que o principal problema da inflação é que ela às vezes se torna porque ela não é perfeitamente previsível. O que você está querendo dizer, Alexandre? Imagine assim um mundo de fantasia, mas onde haveria inflação, mas ela fosse perfeitamente previsível. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Supõe assim, dois agentes econômicos vão assinar um contrato de aluguel de um imóvel. Qual o problema que tem nisso, possivelmente para as duas partes? É a incerteza inflacionária, né? Sobre o comportamento do nível de preço. Então, por exemplo, se o locador, proprietário do imóvel, acha que a inflação vai disparar, então talvez ele gostaria de receber pelo menos 1.500. O contrato de aluguel, aqui no Brasil, por lei, o reajuste, a periodicidade mínima do reajuste é anual. Então, ele teria que fixar um valor monetário. Ele só pode ser trocado uma vez por ano. Reajustado uma vez por ano. Então, supõe, então, que o locador acha que a inflação vai disparar. E ele quer, nessa situação de inflação, que ele acha que a inflação potencialmente ascendente, ele quer receber 1.500. Se ele achasse que a inflação seria baixa, ou até que não haveria inflação, que os preços ficariam estáveis, talvez ele estivesse disposto a alugar o imóvel, ao invés de pedir 1.500, estivesse disposto a receber 1.200, R$1.000. Todo mundo está me acompanhando aqui na discussão? Para outra parte, para quem está o inquilino, ele pode dizer, olha, tudo bem, a inflação disparar, mais cedo ou mais tarde meu salário tem uma correção. Então, talvez, se a inflação alta, a inflação disparando, eu esteja disposto a pagar 1.400. Mas se achar que a inflação vai ficar baixa, aí meu salário não vai ter correção em nenhum momento, então eu quero pagar no máximo 800. Tá? Então, um dos problemas da inflação é que você não é possível, não é uma variável que você pode fazer uma previsão perfeita de qual valor que ela vai assumir no próximo mês ao longo dos próximos meses. Ou seja, você não consegue dizer exatamente qual é a trajetória da inflação. Porque se fosse possível prever perfeitamente qual vai ser a inflação, aí a gente vai fazer aqui, mas é um cálculo financeiro simples, você conseguiria, por exemplo, no caso do contrato de aluguel, definir um valor que lidaria com essa inflação perfeitamente previsível, mesmo que ela oscilasse. Você pode dizer, eu sei que a inflação no mês que vem é de 1%, eu sei que a inflação no outro mês é de 2%, e depois ela cai para 0,5%. Ela oscila, mas você consegue prever perfeitamente as oscilações. Tá? Não precisa ser constante para ser perfeitamente previsível. Então, um dos problemas da inflação é que ela não é perfeitamente previsível. Então, por que eu estou dizendo isso? Então, assim, dizer, olha, a inflação é ruim só porque os preços sobem. Se todo mundo conseguisse prever perfeitamente a trajetória dos preços, não seria tão complicado lidar com a inflação alta. Então, um dos problemas que ela traz é incerteza sobre a trajetória futura dos preços. Adiciona incerteza. Bom, então que muitas das vezes as pessoas dizem, não, que a inflação, o preço no mercado sobe, não sei o quê. Mas não é só isso, né? A explicação não é tão simples assim, porque também o preço do mercado sobe, mas possivelmente lá na frente teu salário vai ter uma correção também. E eu estava dizendo, o preço sobe, isso é ruim para você, tá, mas talvez seja positivo para o vendedor, não estou dizendo que é. Então não é tão simples você atribuir, identificar por que a inflação causa tantas perturbações no sistema econômico, no funcionamento da economia, a ponto de ser capaz, inclusive, de contribuir para esses eventos políticos que nós discutimos aqui. Os economistas tentam identificar, então, exatamente por que mensurar, colocar números, dizer, olha, a inflação tem um custo da uma ordem de 1%, 2% do PIB, uma coisa desse tipo.
não é tão simples. Os economistas não tiveram muito sucesso nisso. Então, por isso que eu digo, dizer exatamente como que a inflação gera ônus para a sociedade e qual a dimensão desses ônus é uma questão em aberto. Perguntas? Então, vamos entrar nesse tópico aqui, falar da chamada teoria clássica da inflação. Foi desenvolvida pelos primeiros pensadores da economia. Só para deixar clássico aqui não está associado aos gregos e romanos, não. Tá? Vamos pensar assim, o pessoal pode, incluindo Adam Smith e depois do Adam Smith é considerado o pai da economia como ciência, e até o economista inglês britânico John Maynard Keynes, que foi um dos mais influentes economistas do século passado, escreveu um livro, foi publicado em 1936, se não falha a memória, a Teoria Geral do Teoria Geral do Emprego, da Moeda e da Renda, do Juro e da Renda, mais conhecido como a Teoria Geral, né? Assim como o livro do Adam Smith é conhecido como A Riqueza da Nação, mas o título completo é um pouco mais longo. O título do livro do Keynes é conhecido como a Teoria Geral, mas o título completo é um pouco mais longo. Acho que é a Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Renda, se não me falha a memória. Então, o que o Keynes fez na prática, ele meio que chegou a essa abordagem clássica desse pessoal do Adam Smith, que veio depois do Adam Smith, até aqui tem alguns problemas que ele acreditava, que ele apontou, e eu vou falar aqui rapidamente. Mas então, o que esses clássicos, economistas clássicos, como é que eles abordavam a questão da inflação? Então, eles pensavam o seguinte, olha, a moeda tem valor, e o valor da moeda é dado por 1 sobre P, onde P é um índice de preços. Por que o valor da moeda é 1 sobre P? Basicamente, é o poder de compra de uma unidade monetária, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ao invés de pensar em preço, pensa num bem só. Se o preço da batata o preço da batata é 2 e eu tenho R$1, quantas batatas eu consigo comprar? Meia batata, não é isso? Ou meio quilo de batata, que seja. Ora, mas na verdade, então, você diz, eu consigo comprar 1 sobre P. Então, a gente não quer pensar com bem, a gente pensa com um conjunto de bens, a gente usa o índice de preço, então esse 1 sobre P é uma medida do poder de compra de uma unidade monetária. Então, para os clássicos, existiria uma curva de demanda por moeda que seria decrescente em 1 sobre P, conforme está ilustrado aqui nesta figura, aqui no gráfico. Então, assim, 1 sobre P é o valor da moeda e tem uma demanda por moeda que é decrescente. Aí alguém vai perguntar, mas por que essa demanda é decrescente mesmo? Por exemplo, você pode pensar, inclusive com a própria equação quantitativa. Você pode interpretar o seguinte, o giro, a velocidade de circulação da moeda, pensa o seguinte, a velocidade é bem baixa, quer dizer que as pessoas estão segurando a moeda. Não estão gastando a moeda rapidamente. A velocidade cresce muito, quer dizer que as pessoas estão recebendo, como se o dinheiro estivesse queimando na mão das pessoas, como era o tipo real. Quem recebe o dinheiro quer utilizá-lo rapidamente. Então, você pode até fazer o seguinte, pega essa equação aqui, reescreve da seguinte maneira. Aqui, na passagem da primeira para a segunda linha, só joguei o V para o lado direito. Isso aqui não muda, agora reescrevo o P dessa forma aqui, tá? Essa segunda fração coloquei Q igual a P, vezes Y. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma medida de quantas pessoas vão carregar de moeda. Dado o PIB real, dado o valor da 1 sobre o valor da moeda, 1 sobre o P. Isso aqui é 1 sobre o valor da moeda e o 1 sobre a velocidade de circulação. Então, tem uma medida de quanto de moeda os agentes vão carregar. Então, assim, uma das coisas, a equação quantitativa ela pode ser interpretada como uma mera identidade contábil ou com algum esforço adicional, pode ser interpretada também como uma teoria para a demanda por moeda. Então, agora olhando para essa equação que eu passei no retângulo, observa que ela define uma relação decrescente entre o M
e 1 sobre P. À medida que 1 sobre P cresce, esse valor do lado direito cai, então o M tende a cair. Tá? Então, por isso que a gente tem aqui uma relação decrescente entre a quantidade demandada por moeda e esse variável 1 sobre P, que é, como a gente já falou, o valor da moeda. Perguntas até aqui? Bom, e a gente tem também uma equação agora de oferta moeda que é assim, por simplesmente uma reta vertical. E só para deixar claro, esse M1 aqui não é o M1 do capítulo anterior, que uma coisa é a gente escrever assim, M1, M0, que é aqueles conceitos que nós discutimos no tópico anterior, e o outro é escrever assim, M subscrito 1, M subscrito 0. Então, M1 é o conceito, é PMPP mais DV. Esse M0 aqui é PMPP mais reservas bancárias. E aqui o M subscrito 1 é quantidade de moeda no instante 1, ou data 1. E aqui quantidade de moeda na situação 0, ou instante 0. Então, eu digo que tem uma certa quantidade de moeda, que eu denotei por M subscrito 1, disponível na economia, e que essa quantidade de moeda não é afetada por variações no valor da moeda. Consequentemente, a oferta é representada por essa reta vertical, perfeitamente inelástica. Então, você define, acha o equilíbrio, isso aqui seria um gráfico, o equilíbrio de longo prazo no mercado monetário, olhando para a interseção da curva S com a curva D1. O equilíbrio acontece no ponto A1 e o valor da moeda é 1 sobre P1. Consequentemente, o nível de preços é P1. Perguntas até aqui? Aí eu vou utilizar a figura 1, senhores, para fazer um exercício simples, considerar os efeitos de uma injeção monetária. O que é injeção monetária? Expansão na quantidade de moeda que existe na economia. Permita-me pegar aproveitar esse gráfico aqui. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer, se isso aqui vai ficar parecido com a figura 2. Então, injeção monetária. O Banco Central expandiu a quantidade de moeda que existe na economia. Então, a gente marca aqui uma quantidade M2, que é maior que M1. Então, essa aqui agora é uma oferta, vou colocar aqui S1, tá? Uma oferta de moeda na situação inicial, antes da expansão monetária. Agora, a quantidade de moeda pós-expansão monetária. De novo, não consegui desenhar a linha reta. Agora ficou um pouco melhor. Então, aqui o novo equilíbrio, esse ponto que eu vou chamar de A2. E aí a gente tem um novo valor, 1 sobre P2, é o novo valor da moeda. Então, eu observo que como 1 sobre P1 é maior que 1 sobre P2, eu sei que P1 é menor que P2. Então, eu concluo o quê? Que o nível de preços cresceu. Então, uma injeção monetária tem o efeito de aumentar o nível de preços. Tá? Perguntas até aqui? A1 seria o quê? O equilíbrio? O ponto de equilíbrio? O equilíbrio A1 inicial, ou seja, o equilíbrio antes da injeção monetária, A2 o equilíbrio após a expansão da quantidade de moeda. Tá legal? Aham, obrigada. Então, ele só conferir se essa figura no quadro está parecida com a figura que a gente tem nas notas de aula. Sim, essencialmente a mesma coisa. Professor, Fala. pode ir, Thierry. O que significa esse 1 sobre P? É o valor da moeda. P é nível de preços, 1 sobre P é o valor da moeda, porque isso é o poder de compra de uma unidade monetária. Então, a gente associa o valor da moeda com o seu poder de compra. Ok? Tá ok, obrigado. Nada. Aqui, professor, quem é que faz... Desculpa, interromper. Quem é que faz essa injeção monetária? Banco Central. Ah, Né? A nossa ideia é que o tópico no passado é como é que o Banco Central conseguia controlar a quantidade de moeda. Ele lembra, o M0 ele controla, porque é um passivo do Banco Central, e via multiplicador ele consegue controlar o M1. Tá legal? beleza. Tá. Aí eu digo, é preciso explicar o gráfico, ver apêndice. Só um momentinho.
A gente já discutiu aqui nessa disciplina de explicação de gráfico, né? Já, não é? Uhum. Então, essa última linha da página 2, pode cortar. Aqui, sobrou aqui de uma outra disciplina onde eu não cubro todos os capítulos que eu cubro aqui, cubro uns outros. Então, era o primeiro gráfico que aparecia, era esse aqui. Então, isso aqui, simplesmente, os senhores podem cortar. Obrigado. Esse tipo de questão de explicação gráfica a gente já discutiu, inclusive uma questão com gráfico na prova, né? Tá? Não tinha? Segunda questão, acho que era gráfico, mercado de trabalho com salário mínimo, né? Não foi? Sim. Tá, obrigado. Bom, agora deixa eu fazer um comentário que eu lembrei que é importante. A gente vai virando para a próxima página, para você olhar o que tem no começo da página 3, eu digo, o que acontecerá se o Y crescer? Basicamente, eu vou fazer uma análise gráfica nessa situação. Vamos ver se der tempo a gente faz de novo, senão a gente começa a próxima aula aqui. Agora, deixa eu fazer um pequeno comentário sobre o Keynes e os clássicos. Engraçado. Esses dias eu peguei o livro do Keynes. Está aqui. Tá aqui. O título em português, uma edição em português do grande obra do Keynes. O título em português é A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. E as pessoas se referem normalmente à teoria geral. Realmente eu não gosto muito do... Não sou simpático às ideias do Keynes. Estou querendo dizer que ele foi em Copenhague, só acho que não. Uma das coisas assim, que é engraçada, né, que, por exemplo, não faz sentido você querer criticar, por exemplo, Aristóteles, Arquimedes, ou Pitágoras, porque ele não conhecia cálculo integral diferencial. Vocês estudaram cálculo no curso de matemática, né? Derivada, essas coisas. Não faz sentido você... não, que o camarada não sabia aquilo. Mas, peraí. Aquilo lá só foi ser descoberto, né? Esses conceitos de cálculo só foram ser descobertos, apresentados, começou a ser utilizado com Isaac Newton e um matemático alemão, o Leibniz. Acho que o Leibniz era alemão, se vale a memória. Então, a minha coisa é querer criticar um sujeito que foi médico do século XIX, porque ele não tinha alguns conhecimentos que só se tornaram disponíveis. A humanidade só foi se dar conta no final do século XX, né? Tá certo? Então, assim, eu acho que a minha crítica ao Keynes não é necessariamente que ele não conhecia algumas coisas que vieram depois, na verdade, acho que algumas das ideias deles não eram muito boas, mas ele, basicamente, a pessoa apresenta uma teoria, uma ideia, mas para ver se aquilo realmente funciona e quais são as implicações, vai demorar muito tempo, né? Agora, uma assim que realmente uma coisa que realmente achava ruim nele é que ele claramente era um sujeito pretensioso, né? Olha o título do livro dele, A Teoria Geral. Você escreve um livro, você chama o seu livro de A Teoria Geral. É o tipo da coisa que você não deveria fazer. Ele tem um outro livro, Tratado sobre as Probabilidades, que aí o que foi interessante, mas não achei, mas uma vez vi um matemático, um texto recente, desse século, comentando esse livro do Keynes, o Tratado sobre Probabilidades, dizendo, olha, era ruim e pior. Muitas coisas que os matemáticos, os estatísticos, o pessoal que estava probabilidade e tal, já tinham desenvolvido naquela época que ele escreveu aquele livro, ele ignorou. Não tinha conhecimento, não gostou, sei lá. Então, era um trabalho ruim, levando em conta que o conhecimento já existia naquela época, né? Então, o Keynes tinha essa coisa, eu acho que dizer, que eu estou trazendo a teoria geral, né? Você não faz, você deixa que os outros digam, se você apresenta o seu trabalho, e se for tão bom, alguém vai lembrar, olha, teoria geral. Então, por exemplo, a coisa que mais acontece em matemática tem teorema, por exemplo, a regra de Leibniz, o teorema do valor médio de Lagrange, não foi o Lagrange que disse, esse aqui é o meu teorema do valor médio, não. Ele apresentou o resultado e tempos depois as pessoas, o teorema do Lagrange, tá? Então, acho que mas, bom, voltando aqui ao ponto. Uma das coisas que acontecia é que o Keynes, inclusive, ele falou o seguinte,
Olha, isso que eu estou trazendo é uma teoria que não é para o longo prazo. No longo prazo, a teoria clássica é boa. Isso é o que eles falavam. A minha teoria é para fora do longo prazo. Tá? Em algum momento vai discutir isso aqui, de conseguir cobrir toda a matéria que a gente tem no programa. Tá? Mas a teoria clássica para o longo prazo é boa. Então, você pode dizer, então, você está apresentando a teoria clássica e o Keynes destruiu? Comentário. A gente está usando ela para análise de longo prazo. E o próprio Keynes falou. No longo prazo, a teoria clássica é válida. Eu estou discutindo aqui o que acontece antes de a gente chegar na situação, ou seja, converter a próxima situação de longo prazo, que é o que usualmente acontece. Tá? Então, por exemplo, o Keynes tinha uma frase famosa: no longo prazo, todos nós estaríamos mortos. Então, por exemplo, na teoria clássica, no longo prazo não haveria desemprego. Eu quero, mas a gente quer entender por que tem desemprego e por que está durando. Demora muito para chegar nesse seu longo prazo. Né? O Keynes escreveu esse livro, é de 36, se não me falha a memória, década de 30, com certeza. Vamos ver o que ele diz aqui. Esse aqui é de 82, aqui não estou achando a data da primeira edição. Mas década de 30, com certeza. O Keynes escreveu, ele olhou assim, a teoria, chamada teoria clássica, ela não. A teoria clássica, basicamente, o desemprego era um fenômeno essencialmente transitório. E quando veio a Grande Depressão, o desemprego era persistente. Né? Então as pessoas, tem algum problema aqui, a gente não pode ficar depender da teoria clássica. A teoria clássica não nos ajuda a entender o que está acontecendo agora. Foi dali que veio, foi um dos motivadores da obra um dos fatores que motivou a obra do Keynes foi olhar, achar, a teoria clássica está falhando aqui na situação. Mas ele mesmo disse, a teoria clássica é válida no longo prazo. Então a gente está fazendo uma análise para o longo prazo. Dito isso, são 16h30, senhores. É o nosso horário de interromper, então, devido à prova, a aula de hoje foi um pouco mais curta. Eu vou interromper a gravação. Não, já ia bater no lugar errado. Ia sair da... Não, aqui, stop, record. Parar a gravação.